Olá, esta é a quarta aula do curso de Física Geral 3 do semestre 2020.2 da Universidade Federal de Santa Catarina. Okay? A aula de hoje é sobre o potencial elétrico. Antes de ver a definição de potencial elétrico, vamos relembrar algumas coisas de campos conservativos. Então, sabemos que o trabalho feito por uma força F ao longo de uma trajetória C é dado por essa quantidade aqui, sabe? Então o trabalho, quando eu estou indo de um ponto P1 até um ponto P2 ao longo de uma trajetória C, é dado pela integral de P1 a P2 ao longo da trajetória do produto escalar da força com um elemento de linha ao longo de C, tá? O DL aqui então é um elemento de linha ao longo de C. Tá? É a definição usual de trabalho que nós já conhecemos. Bom, se F é a força total sobre uma partícula de massa m e... aqui eu acabei dividindo errado. De massa m e velocidade v de t, então nós sabemos, pelo teorema do trabalho-energia, que o trabalho de P1 a P2, né, que a força faz para levar uma partícula de P1 até P2 ao longo da curva C, é igual à energia cinética da partícula no ponto P2, menos a energia cinética da partícula no ponto P1. Tá? Então T aqui representa a energia cinética, dado por meio de mv ao quadrado, e este então é o teorema do trabalho-energia estudado em Física 1, normalmente eu acho, né? Em Física 1, se eu não me engano. Bom, quando F é igual a F de R, ou seja, é uma força central, né? A força aqui depende somente da coordenada radial do módulo, tá? E está na direção do vetor do versor radial, né? O vetor unitário na direção radial, o R acento circunflexo aqui. Nós podemos escrever então que o trabalho é dado pela integral de f de r, o produto escalar do versor R com o elemento de linha dl, e isso daqui vai me dar simplesmente o dr, tá? Então, eu fico com a integral de R1 até R2 de f de r dr, e isso daqui eu posso escrever como menos uma energia potencial avaliada em R2 menos a energia potencial avaliada em R1. Tá? Isso daqui também já foi estudado em Física 1, é a definição usual. Tá? Bom, então, e o de R, então, obviamente, é menos a integral de um certo valor R0 de referência até o valor R. Né? Aqui eu diferenciei R' aqui para não ficar igual ao limite do integrando, o limite de integração, perdão, e ficamos então com f de R', dr', tá? Essa integral aqui me dá a energia potencial U de R. Tá? E normalmente nós fazemos uma escolha do ponto R0, tal que U de R0 é igual a zero. Tá? Isso daqui é uma escolha. Tá? Então nós sempre definimos a energia potencial a menos de uma constante, tá? Porque isso daqui é escolhido por conveniência. Tá? Então, juntando essa expressão aqui, menos U de R2 menos U de R1, com, né, que isso daqui é o trabalho, com o teorema do trabalho-energia, que me diz que o trabalho é igual a T2 menos T1, a variação da energia cinética, eu posso escrever essa equação aqui.
como a energia cinética no ponto 2 mais a energia potencial no ponto 2 igual a energia cinética no ponto 1 mais a energia potencial no ponto 1. E tudo isso daqui é uma constante, tá? Porque notem que aqui 1 e 2 são pontos arbitrários. Então, né, desse lado aqui só depende do ponto 2, desse lado aqui só depende do ponto 1. Como eles são iguais, ele tem que ser iguais em qualquer ponto, né, do meu sistema. E então tem que ser igual a uma energia total que é conservada, tá? É uma constante. Então essa situação aqui é a situação usual para a gente e esse resultado ele simplifica a resolução de vários problemas, vários exercícios de física em que é mais fácil aplicar a conservação da energia, no caso estudado em física 1 da energia mecânica e tal, ao invés de aplicar as leis de Newton, tá? Que notem que aqui nós trabalhamos com escalares, enquanto que nas leis de Newton nós trabalhamos com vetores, então trabalhar com escalares é mais simples e tal. Bom, quando o trabalho de um ponto a outro ao longo de uma curva depende apenas dos pontos P1 e P2 e não da curva C em específico, então aqui poderia ter escrito apenas W de P1 até P2, nós dizemos que a força ela é conservativa. Tá? Então, neste caso, notem que se depende apenas dos pontos finais, dos pontos inicial e final, os pontos P1 e P2, então se eu faço um caminho fechado, ou seja, eu saio de um ponto, percorro uma certa trajetória C e volto ao mesmo ponto, eu ficaria aqui com U de, nesse caso aqui, de uma força central, eu ficaria com U de R1 menos U de R1, tá? Porque eu estou voltando para o mesmo ponto, então R2 seria igual a R1, isso daqui daria zero. Então, a integral sobre um caminho fechado, tá? A bolinha aqui na integral então representa um caminho fechado, de f dl é igual a zero, tá? Então isso daqui é válido quando o trabalho depende apenas dos pontos P1 e P2, né, os pontos inicial e final, e não da trajetória C especificamente. Então, só para registrar aqui, generalizando, nós escrevemos que o trabalho, né, que é dado pela integral de P1 a P2 de f dl é igual a menos U de P2 menos U de P1, quando eu estou nessa situação aqui, tá? Que o trabalho depende apenas dos pontos P1 e P2. Tá, eu escrevi aqui porque aqui eu considerei para uma força central, então aqui eu coloquei R2 e R1, mas aqui eu estou generalizando para um P2 e P1. Para uma força conservativa, não necessariamente central. Então agora que nós falamos sobre campos conservativos ou forças conservativas, nós podemos falar sobre o potencial coulombiano, ou potencial elétrico, ou potencial eletrostático. Tá? Então, para uma carga pontiforme na origem, nós sabemos que o campo elétrico é dado por essa expressão aqui. E essa expressão aqui, ela é uma expressão que corresponde a uma força central. Tá? Aqui é o campo elétrico, mas nós sabemos que a força, neste caso, vai ser esse campo elétrico multiplicado pela carga de prova. Tá? Então esse é o campo elétrico aqui gerado pela carga Q, e uma outra carga, Q1, por exemplo, ou Q0, vai sentir uma força dada por F igual a Q0 vezes esse campo elétrico aqui. Tá? E o Q0 é uma constante, e então isso daqui é uma expressão de um campo elétrico central, digamos assim, então ele é conservativo. Tá? Então aqui nós temos um exemplo de um campo conservativo. Tá? Então o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme na origem é um campo conservativo.
Então, em analogia à energia potencial, nós podemos escrever que menos a integral de P1 até a P2 de E escalar dl, tá? É definido como um potencial elétrico avaliado em P2 menos um potencial elétrico avaliado em P1. Tá? Isso daqui, então, é a mesma coisa. É a mesma coisa que nós acabamos de ver aqui, tá? Apenas aqui eu passei o sinal para o outro lado. Bom, e esse V, então, é a diferença de potencial elétrico, potencial eletrostático, entre os pontos P1 e P2, tá? V2 menos P1 é a diferença de potencial. A unidade do potencial elétrico Bom, nós sabemos que o trabalho tem unidade de energia em joules. Então, como aqui o campo elétrico é dividido pela carga, aqui o potencial elétrico também é energia dividido por carga. Então, a unidade é joule dividido por coulomb, né, carga elétrica. E 1 joule por coulomb é igual a 1 volt. Tá? Então, aqui nós temos uma nova unidade, que é o volt. Mais especificamente, nesse caso aqui de uma carga pontiforme, nós podemos aqui calcular a diferença de potencial. Tá? Então, vamos botar aqui esse campo elétrico na expressão aqui. Fica com menos a integral de um P1 até um P2, o campo elétrico é dado por Q sobre 4πε0, versor R sobre R ao quadrado, escalar dl. Tá? Isso é tudo por enquanto. Isso é igual a... Posso tirar o Q sobre 4πε0 fora da integral. Tá? Vai sobrar aqui o produto escalar de R, dl, dá simplesmente dr. Fico com a integral agora aqui de um R1 até um R2 de 1 sobre R ao quadrado dr. Tá? Essa integral aqui é uma integral simples de ser feita. Vai me dar menos 1 sobre R, avaliado em R2 e R1. Né? Então, com o sinal de menos aqui fica mais. Fica aqui sobre 4πε0 de 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Então, essa aqui é a diferença de potencial para a diferença de potencial elétrico entre os pontos entre dois raios R2 e R1 gerado pela carga pontiforme. Para uma distribuição de cargas contida em uma região finita do espaço, é conveniente fazer V no infinito igual a zero. Tá? Isso daqui é uma convenção adotada em vários livros texto. Assim, para uma carga pontiforme, o potencial em um R qualquer é igual a menos a integral de infinito até o certo R de E dl de Q fica 4πε0 vezes 1 sobre R, certo? Porque no infinito aqui, quando eu boto R1 igual a infinito, esse termo aqui vai para zero, e eu adotei V no infinito igual a zero, então aqui vai para zero, aqui vai para zero, sobra simplesmente V de R
igual a Q sobre 4πε0, 1 sobre R. Tá? Então aqui só para reforçar, mas aqui tá certo, vou de um ponto P1 até um ponto P2, e aqui eu estou indo de um R1 até um R2, mas eu tenho vários pontos que compreendem o mesmo R1 e vários pontos que compreendem o mesmo R2, certo? Se eu pegar ao longo de uma esfera ali, com o raio R2, eu tenho vários pontos P2, digamos assim, que correspondem ao mesmo R2. Tá? Mas o que isso daqui quer dizer é que todos os pontos sobre uma esfera de raio R2 possuem o mesmo potencial. Tá? Todos os pontos sobre uma esfera de raio R1 possuem o mesmo potencial. Tá? Neste caso aqui para uma carga pontiforme, tá? Isso daqui é para carga pontiforme, ok? Bom, e esse potencial aqui, ele representa o trabalho por unidade de carga, tá? Porque lembrem, o potencial é energia dividido por carga, trabalho é energia, né? Então ele representa o trabalho por unidade de carga necessário para trazer uma carga de prova do infinito até uma distância r da carga Q. Tá? Então, como eu acabei de explicar ali, o r aqui, né, tem vários pontos que correspondem à mesma distância r, mas todos esses pontos eles possuem a mesma energia potencial. Tá? E aqui carga de prova, tá? Seria simplesmente uma carga para a gente testar, medir o potencial ali e tal, medir a variação de energia, essas coisas. Ok? Antes de generalizar, para o caso de potencial quando eu tenho mais cargas e potencial de uma distribuição contínua de cargas, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o gradiente, tá? Bem rapidinho. Então, aqui nós vemos uma forma de calcular o potencial a partir do campo elétrico, tá? Mas então tem uma relação entre o potencial e o campo elétrico. E nós podemos fazer o caminho inverso. Então, achar uma expressão para calcular o campo elétrico a partir do potencial, tá? E isso vai ser mais fácil em algumas situações, porque às vezes é mais fácil eu calcular o potencial, porque o potencial aqui é uma quantidade escalar, e depois eu calculo o campo elétrico. Ao invés de calcular diretamente o campo elétrico, que é uma quantidade vetorial, né? Trabalhar com escalares normalmente é mais fácil. Então vejamos aqui uma forma de calcular o campo elétrico em função do potencial. Tá? Mas para fazer isso, eu vou usar o caso mais geral aqui, em que eu tenho força e energia potencial, tá? Não simplesmente o potencial elétrico. Então se eu tenho um deslocamento infinitésimo, um dl igual a um dx na direção i, mais um dy na direção j, mais um dz na direção k, lembrando que i, j e k são os versores na direção dos eixos coordenados x, y e z respectivamente, FDL pode ser escrito como um du, tá? Por quê? Né? Se eu tenho um infinitésimo aqui, certo? Aqui eu não vou ter a integral e aqui vai ser um du, certo? Porque eu estou pegando dois pontos muito próximos aqui, então esse daqui ele vai ser um du infinitésimo também, tá? E como eu posso escrever um du? Eu posso escrever ele em termos das derivadas parciais. Então vale quanto? Aqui tem um menos, eu vou botar o menos em evidência. Eu fico com parcial u, parcial x, dx, mais parcial u, parcial y, dy, mais parcial u, parcial z, dz. Tá? Então eu tenho essa situação, mas notem que aqui eu tenho dx, dy e dz. Quase eu tenho aqui um dl. Então eu posso escrever
essa expressão aqui e pensar ele como um produto escalar, onde eu tenho um ΔU ΔX vezes um dx, mais um ΔU ΔY vezes um dy, mais um ΔU ΔZ vezes um dz. Então é um produto escalar de alguma coisa com o dl. Tá? Então eu defino, eu posso escrever que a força é igual a uma quantidade dada por parcial U, parcial X na direção Y, mais parcial U, parcial Y na direção J, mais parcial U, parcial Z na direção K. Tá? Então notem que se eu fizer um produto escalar dessa quantidade aqui, parcial U, parcial X, I e tal, com o dl, acabou a bateria enquanto eu estava gravando aqui, tá? Então, o produto escalar dessa quantidade aqui, menos parcial U, parcial X na direção I, mais parcial U, parcial Y na direção J, mais parcial U, parcial Z na direção K, com o dl, vai me dar justamente essa quantidade aqui, tá? E isso daqui eu escrevo como um menos um símbolo aqui vezes U. Esse símbolo é a letra nabla, é um delta invertido, tá? Nabla é letra grega, eu acho. E este nabla, então, eu escrevo dessa maneira aqui, como parcial x na direção y e tal. Notem que isso daqui não é um vetor, não é alguma coisa, tá? Ele é um operador, porque ele precisa atuar em uma função escalar para que gere um vetor. Então, quando isso daqui ele atua na função u, e a maneira que ele atua é colocando a função escalar u aqui, calculo a derivada em relação a x e multiplico pelo versor i. Pois somo, né, para formar um vetor aqui com a derivada na parcial em relação à coordenada y, e a mesma coisa aqui, o vetor j e tal. E essa operação, ele é chamado de... Esse operador ele é chamado de gradiente também. Tá? Em alguns livros vem escrito simplesmente grade ao invés dessa letra nabla aqui. Tá bom? Bom, em analogia a isso, eu posso escrever que o campo elétrico é igual a menos nabla V, tá? Menos o gradiente de V. Temos, portanto, o caminho inverso, que é uma maneira de calcular o campo elétrico sabendo o potencial elétrico. Aqui antes nós tínhamos o potencial elétrico em função do campo elétrico, aqui nós temos o contrário. Tá? Vamos ver então se conseguimos chegar na expressão do campo elétrico usando essa expressão aqui e usando o potencial elétrico para uma carga pontiforme. Tá? Provavelmente vamos conseguir fazer porque é simplesmente o caminho de volta e é um caso simples. Tá? Então, para a carga pontiforme, na origem, em que nós temos V de R, bom, eu vou escrever aqui V de R igual, só um segundo, ao que nós acabamos de ver ali, que era Q sobre 4π ε0, 1 sobre R, eu vou calcular ali, tá? Então aqui o gradiente, aqui eu escrevi em coordenadas cartesianas, mas eu posso escrever em coordenadas polares, em coordenadas esféricas, em coordenadas cilíndricas. Para cada sistema de coordenadas, digamos assim, eu tenho uma expressão aqui e vai ser um pouco diferente para cada. Então, como aqui depende da coordenada radial r, eu vou usar o gradiente em coordenadas esféricas. Né? Neste caso, o gradiente simplifica
para esta expressão aqui. E basta então eu calcular menos dV dr com o dV dado, com o potencial dado por essa expressão aqui. Então vamos ver. Eu tenho o sinal de menos aqui, tenho Q sobre 4πε0. A derivada de 1 sobre R vale quanto? É menos 1, cai o menos, fica menos 1 sobre R ao quadrado. E aqui tem o versor R. O menos com menos ali cancela, sobra Q sobre 4πε0, 1 sobre R ao quadrado, versor R, que é justamente a expressão do campo elétrico para a carga pontiforme que nós vimos antes. Mas geralmente, para qualquer função que dependa somente de R, aqui é o módulo de R, tá? Ou seja, uma função f de R, o gradiente dessa função é simplesmente a derivada em relação à coordenada R vezes o versor R. Bom, eu acredito que vocês já viram talvez em Física 1 ou Física 2 mesmo, a unidade de energia elétron-volt. Tá? Elétron-volt é a energia potencial adquirida por uma partícula de carga E, a carga do elétron, né, ao atravessar uma diferença de potencial de 1 volt. Então, podemos fazer o cálculo e 1 elétron-volt é igual a 1,6 vezes 10 na menos 19 joules. E só algumas definições então. Tá? Agora vamos ver o potencial de uma distribuição de cargas. Ali eu apresentei o potencial para uma carga somente, né, uma carga pontiforme na origem, mas nós podemos estender aquele resultado para escrever a energia potencial para uma distribuição de cargas. Então, para o sistema de cargas pontiformes, nós temos, pelo princípio da superposição, que o potencial elétrico em um ponto P é dado pela soma sobre todas as cargas de QJ, né? Cada carga tem uma carga QJ, dividido por 4πε0 RJ, onde RJ é a distância de QJ ao ponto P. Então é simplesmente uma extensão direta daquele resultado. Agora o RJ aqui não é mais o R aqui, ele não é a coordenada radial do sistema de coordenadas que eu uso, mas é fácil de ver que antes lá o que importava era a distância da carga até a carga pontiforme, né? A distância do ponto P até a carga pontiforme. E aqui nós temos então que o RJ é a distância da carga QJ ao ponto P, onde estamos calculando o potencial. Então, como eu falei no caso lá do campo elétrico, que o campo elétrico existe em todo o espaço, a princípio o potencial elétrico também existe em todo o espaço, né? Lembre que lá para calcular a força eu precisava de uma carga, mas para calcular o campo elétrico eu precisava apenas de uma posição, né? Calcular o campo elétrico gerado por uma distribuição de cargas em um certo ponto. Eu não precisava colocar uma carga lá nesse ponto para calcular o campo elétrico. Da mesma forma que eu não preciso colocar uma carga no ponto onde eu estou calculando o potencial elétrico. Tá? Eu só preciso saber a coordenada daquele ponto. E a extensão direta para uma distribuição contínua de cargas é a seguinte: basta eu passar então do somatório para a integral. Então eu fico com 1 sobre 4πε0, a integral de dq sobre R. Tá? R é a distância do elemento de carga dq ao ponto P, onde estamos calculando o potencial. dq, então, quando eu tenho um volume contínuo de cargas,
eu escrevo ele como ρdV, né, a densidade de volumétrica de cargas, vezes um elemento de volume, dV. Quando eu tenho uma superfície carregada, eu uso um dq igual a sigma ds, perdão. E quando eu tenho um fio, eu uso o lambda dl para o dq. Então a integral aqui é sobre a distribuição contínua de cargas, tá? Sobre as cargas aqui. Vejamos um exemplo de cálculo de potencial para uma distribuição contínua de cargas. Para uma distribuição, para um sistema de cargas pontiformes, eu vou indicar algum exercício, e aqui eu vou fazer um exemplo então para uma distribuição contínua de cargas. Então o exemplo é o seguinte, é para calcular o potencial de um anel isolante uniformemente carregado para um ponto P ao longo do eixo do anel. Então temos o anel aqui, tá? Temos o eixo do anel, aqui por conveniência eu indiquei como eixo Z, e temos um ponto P ao longo desse eixo. Esse anel aqui ele tem um raio A, aqui eu coloquei então uma origem, eu indiquei uma origem aqui para o eixo, né, para o sistema de coordenadas. E este anel então ele possui uma carga Q. Pode ser positiva ou negativa, ele possui uma certa carga Q. Aplicamos, portanto, a definição. Vamos calcular V de P igual a 1 sobre 4πε0 da integral de dq sobre R. Mas aqui nós temos uma situação mais simples e nós podemos fazer algumas considerações aqui para evitar de calcular essa integral propriamente dita. Tá? Então, o que eu posso observar aqui? Bom, o R é a distância do elemento de carga dq ao ponto P. Tá? Então eu vou pegar um elemento de carga dq aqui. Pego um elemento de carga dq aqui. E este elemento de carga ele está a uma distância r do ponto P. Então R para 1 dq é igual a raiz. Aqui posso dizer que tem uma altura z, tá? Vai de O do centro do anel até o ponto P. Então essa distância R vale quanto? É o raio ao quadrado, A ao quadrado, mais Z ao quadrado. Ok? Então isso daqui é para um elemento dq, para este aqui. Agora se eu pegar um elemento dq aqui do outro lado, qual é a distância que esse elemento dq vai estar do ponto P? Por simetria é a mesma distância, certo? Então se eu pegar um outro elemento dq aqui, ele vai estar a mesma distância r do ponto P. Da mesma maneira, se eu pegar um outro elemento dq aqui, ele vai estar a uma mesma distância do ponto P. Então todos os pontos do anel estão a uma mesma distância do ponto P, portanto todas as cargas aqui estão a uma mesma distância. Então esse R ele é o mesmo para todos. Eu posso tirar ele da integral e eu fico com somente a integral de dq. Bom, a integral de dq vale quanto? É simplesmente a carga total. Então o potencial é dado pela carga total sobre 4πε0 vezes 1 sobre A ao quadrado mais Z ao quadrado. E a raiz, né?
Este é o valor do potencial. Notem que se eu mudar o ponto P, o que vai mudar aqui? Vai mudar apenas a coordenada Z do ponto P. E a única coisa que vai alterar aqui na fórmula do potencial é o Z. Tá? Então o Z aqui é uma variável, à medida que eu vou mudando ele aqui ao longo do eixo, o potencial ele muda de acordo com essa expressão aqui, o Z. Né? O raio do anel permanece o mesmo, a carga permanece o mesmo, isso daqui é uma constante, apenas o Z que vai mudar. E nós podemos calcular o campo elétrico, porque agora nós temos uma expressão para o potencial elétrico. Então nós podemos aplicar direto a expressão que nós vimos para calcular o campo elétrico. Tá? Só para relembrar, então era menos o gradiente de V. Bom, o V ele depende apenas da coordenada Z aqui. Tá? Então a única derivada que vai sobrar é a derivada da coordenada Z. Tá? Deixa eu relembrar aqui onde está a definição do gradiente. Aqui, né? Quando eu for calcular o gradiente aqui, a derivada em relação a x é zero, porque o potencial não depende de x. A derivada em relação a y é zero, porque não depende de y. E a derivada de z eu preciso calcular aqui. Então, me sobra menos parcial v parcial z na direção k. Essa derivada aqui, ela não é difícil de fazer, né? Aqui tem meio aqui embaixo, né? Tem menos meio. Ele vai cair menos meio aqui para frente e vai aqui ficar com a ao quadrado mais e ao quadrado elevado a 3 meios. Tá? Só que daí eu tenho a derivada pela regra da cadeia, vai aparecer um 2z aqui em cima, que vai cancelar com 1 meio, mas vai ficar com um sinal negativo aqui. Tá? Que vai compensar este sinal aqui. Tá? Então, eu só vou colocar o resultado aqui, mas é simplesmente uma derivada e vocês conseguem fazer, sem problema nenhum. Tá? Então aqui é Q sobre 4πε0. Vai sobrar um z, que eu vou ter que derivar o que está aqui dentro. Como eu falei, o 2 daqui, que vai cair 2z, vai cancelar com 1 meio de lá. O sinal do menos meio, que está aqui embaixo, vai ajustar com esse sinal negativo aqui. Vai me dar a ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3 meios na direção k. Então essa é a expressão para o campo elétrico e vejam como foi mais fácil calcular o campo elétrico dessa maneira ao invés de usar a definição, usar a fórmula direta para o campo elétrico. Né? Porque o cálculo do potencial aqui ele é um escalar, é bem mais fácil de fazer. E basta então depois eu calcular umas derivadas, que é mais fácil de fazer também do que integrais. Eu posso fazer um caso limite aqui de quando eu estou muito longe do anel. Tá? Então se eu tenho aqui, deixa eu só circular aqui para completar. Agora imaginem que o Z é muito maior do que A. Ou seja, eu estou muito longe do anel. Nessa expressão aqui, o que vai acontecer? Eu posso desprezar o A ao quadrado em relação ao Z ao quadrado. Tá? Então aqui eu fico com Z ao quadrado elevado a 3 meios. Então o quadrado aqui vai cancelar com esse meio aqui. Vai sobrar Z ao cubo aqui embaixo.
eu tenho Z dividido por Z ao cubo, sobra Z ao quadrado embaixo. Então, neste caso, o campo elétrico ele fica igual a Q sobre 4πε0 de 1 sobre Z ao quadrado na direção K. Agora, esse campo elétrico aqui, ele tem qual cara aqui? Lembra qual potencial elétrico aqui? Lembra qual campo elétrico? Lembra o campo elétrico de uma carga pontiforme. Tá? Por quê? De uma carga pontiforme é a carga sobre 4πε0, a direção do vetor, sobre r ao quadrado. Tá? E neste caso aqui, quando eu estou aqui pegando o R na mesma direção do eixo Z, na direção K, então eu tenho a mesma expressão aqui, a carga sobre 4πε0, a direção do vetor, sobre a distância ao quadrado que eu estou da carga. Tá? Então quando Z é muito maior do que A, eu estou enxergando esse anel aqui como uma carga pontiforme e eu obtenho a expressão correta para o campo elétrico também. Então isso daqui é uma verificação que não te garante que essa conta aqui está certa, mas ela pode te dizer se essa conta aqui ela está errada. Né? Porque se na consideração aqui de que eu estou muito longe da carga, eu não encontro um campo elétrico parecido com de uma carga pontiforme, então indica que o campo elétrico está errado de alguma maneira. Tá? Então é um jeito de verificar. Mais um exemplo. Calcular o potencial de um disco isolante uniformemente carregado com o ponto P ao longo do eixo. Tá? Então é parecido com o exemplo anterior do anel, mas agora aqui é um disco. Tá? Não estou preenchendo o disco aqui para a imagem ficar mais nítida. Okay? E de novo nós podemos pensar em uma maneira mais simples para calcular o potencial elétrico. Como eu posso formar um disco? Eu posso pensar que o disco é formado por uma sobreposição de anéis. Tá? Eu pego aqui vários anéis com raios diferentes, vou colocando eles todos juntos e eu formo um disco dessa maneira. Tá? Então aqui eu posso pensar em pegar... Vou tentar fazer com outra cor aqui. Não sei se aparece direito. Mas eu posso pensar em pegar uma pequena parte aqui com um raio de ρ, com uma espessura de ρ, perdão. Bom, ρ não é uma letra muito boa, né? Porque a gente usa ρ para densidade volumétrica de cargas também. Eu vou usar um R', tá? Então eu posso pensar que eu vou formar então o disco todo como a somatória de vários anéis com raios diferentes e uma espessura dr'. Tá? Então aqui tem um R'. Este anel aqui, por exemplo, tem um raio R' e ele tem uma espessura aqui dr'. Tá? Então, e agora o potencial desse anel aqui, nós já sabemos como é o que nós acabamos de calcular no exemplo anterior. Tá? O potencial de um anel é este aqui, então eu vou escrever que o potencial do disco todo é o seguinte. 1 sobre 4πε0, posso tirar da integral,
vezes a integral de um dq sobre a raiz de... agora o a ele varia, eu troco o a por r', então é r' ao quadrado mais z ao quadrado. Certo? Eu troco o a por r', o z continua igual e o dq eu troco por um dq e eu faço a somatória sobre todos os pequenos anéis aqui até formar o disco, tá? Então é uma integral aqui de dq. Agora como que eu escrevo o dq em função do r'? Porque o r' ele vai variar de 0 até a. Então eu preciso escrever o dq em função do r'. Nesse caso, o dq vale quanto? Bom, se o disco está uniformemente carregado, ele possui uma densidade superficial de carga sigma. Então é a densidade superficial de carga vezes a área de um anel com uma espessura dr' e raio r'. Então é um perímetro vezes a espessura. O perímetro de um círculo é 2πr' vezes a espessura do anel, que é dr'. Então isso daqui me dá toda a carga do anel. Agora eu expressei o dq em termos de r' e dr'. Aqui depende do dr', o z é fixo. Então basta eu substituir dq aqui e calcular uma integral. Então aqui, o v de p, que depende apenas da altura, z, então v de z, é igual, o sigma é constante, o 2π é constante, eu posso tirar aqui, vai cancelar o π e vai sobrar meio embaixo. Então eu tenho sigma sobre 2ε0 da integral de r' dr' dividido por r' ao quadrado mais z ao quadrado. E o r' varia de quanto até quanto? De 0 até a, como eu já falei. Para resolver essa integral, nós fazemos uma mudança de variáveis. Eu escrevo u igual a r' ao quadrado mais z ao quadrado. Tá? Um du vai ser quanto? Du é igual a 2r', o z é fixo, então é o r' que está variando, então o du é igual a 2r' dr'. Então notem que aqui em cima eu tenho r' dr' e isso daqui eu vou ficar com a raiz de u aqui embaixo, tá? Então r' dr' eu troco por du sobre 2 e eu posso escrever que o potencial é sigma. Agora aqui então vai aparecer mais um 2 aqui embaixo, tá? Então é sigma sobre 4ε0, a integral de um u1 até um u2. Depois eu posso pensar nos limites de integração, né? É fácil de ver, basta eu colocar r' igual a 0 e ver que u é igual a z ao quadrado. E quando eu coloco r' igual a eu tenho a ao quadrado mais z ao quadrado, tá? E eu fico com a integral de du sobre a raiz de u. Tá? A raiz de u é quanto? É u na meio. Podemos escrever assim para ficar mais fácil a integral. Então é sigma sobre 4πε0
Perdão, 4ε0 só, não tem o π cancelou. Da integral disso daqui. Essa integral aqui, como tem aqui é meio, vou ficar com 1 sobre meio, que é 2. E eu vou ficar com u na meio. Variando entre o 1 e o 2. Tá? O 2 aqui eu posso cancelar com o 2 aqui de baixo. Eu vou escrever aqui mais para baixo. Dá igual a sigma sobre 2ε0 vezes a raiz. Agora eu vou voltar para r' e z. R' ao quadrado mais z ao quadrado. E isso daqui está variando, agora como eu voltei para r', está variando entre 0 e a. Isso daqui, quando eu boto a ao quadrado mais z ao quadrado e boto 0, sobra só o módulo de z, né? Porque vai ficar a raiz de z ao quadrado é o módulo de z. Então é sigma sobre 2ε0 da raiz de a ao quadrado mais z ao quadrado menos módulo de z. Tá? Porque notem que nesse problema aqui eu posso considerar z positivo para cima, né? Ou z negativo aqui, e o tratamento é o mesmo sempre. Tá? E agora, então essa daqui é a expressão final para o potencial elétrico, e com ele nós podemos calcular o campo elétrico também, tá? Da mesma maneira como fizemos para o exemplo anterior. Então, o campo elétrico é igual a menos o gradiente de V. De novo, só depende da coordenada Z. Então, é menos dV dz na direção K. E eu posso fazer essa integral aqui. Essa derivada agora, né? A derivada de a ao quadrado mais z ao quadrado aqui é fácil, né? Vai cair a raiz aqui para baixo, né? Eu fico com meio menos 1 dá menos meio. E vai cair um 2z aqui para frente. O 2 vai cair um meio e vai cair um 2 aqui, que vão acabar se cancelando. Tá? Então sobra sigma sobre 2ε0 de z sobre a raiz de a ao quadrado mais z ao quadrado. Tá? E agora nós temos a derivada do módulo de z. Tá? Como que eu calculo a derivada do módulo de z? Tá? Aqui eu estava esquecendo do sinal. Tá? E eu preciso calcular a derivada do módulo de z. Então é menos do sinal daqui, derivada de z em relação a z. Tá? Tudo isso daqui está na direção K. Bom, quando z é positivo, dz é 1. Quando z é negativo, isso daqui vai me dar menos 1. Tá? Então, eu vou escrever o seguinte. Tá? Que a derivada do módulo de z
em relação a z é igual a 1 quando z é positivo e é igual a menos 1 quando z é negativo. Tenho isso daqui que eu posso escrever como z sobre o módulo de z, certo? Quando z é positivo, eu fico positivo sobre positivo dá 1. Quando z é negativo, eu fico com menos 1. Fico com menos z sobre z dá menos 1. Tá? Então basta eu trocar aqui a derivada de z do módulo de z por isso daqui, aqui em cima, e eu tenho a expressão para o campo elétrico do disco, tá? Para um ponto ao longo do eixo do disco. Tá bom? Podemos de novo fazer o limite de z muito maior do que a, para verificar se nós chegamos na expressão do campo elétrico de uma carga pontiforme. Tá? Então aqui, se o z ele é muito maior do que a, tá? Para z muito maior do que a, nós queremos chegar na expressão da carga pontiforme novamente. Tá? Então aqui eu vou considerar z positivo e z muito maior do que a. Tá? Z muito maior do que a. Bom, eu posso pensar em analisar diretamente como fizemos no exemplo anterior, mas eu vou ter um problema, tá? Se eu desprezar o a ao quadrado aqui, eu vou ficar com a raiz de z ao quadrado. Então aqui dá módulo de z. Ah, aqui eu errei um sinal, ó. Que tem um menos daqui e tem um menos daqui. E aqui eu coloquei como menos. Então aqui na verdade fica mais, tá? É menos isso daqui e mais isso daqui. Tá? Então aqui ficaria com a raiz de z ao quadrado, que é módulo de z. Tá? Fico com z sobre módulo de z, vai me dar a mesma coisa disso daqui. Como aqui tem um menos. E bom, isso daqui está multiplicando tudo, na verdade, né? Tá, eu ficaria com z sobre o módulo de z, que é a mesma coisa disso daqui, né? Então daria zero, se eu fizer diretamente assim. Então quando eu faço a aproximação aqui de z muito maior do que a, eu tenho que levar um termo a mais na aproximação. Como eu faço isso? Então vamos analisar essa parte aqui. Z sobre a raiz de a ao quadrado mais z ao quadrado. Eu vou reescrever como eu tenho z muito maior que a, aqui embaixo eu vou deixar a ao quadrado sobre z ao quadrado, tá? Então eu tenho z dividido aqui pela raiz de 1 mais a ao quadrado sobre z ao quadrado. Tá? Eu troquei a ordem aqui e dividi por z ao quadrado. Então eu estou botando em evidência um z ao quadrado aqui, em cima. Tá? Eu posso estender isso daqui, que fica mais fácil para visualizar. Eu posso escrever essa raiz dessa maneira aqui, certo? Fazer a distributiva aqui, z ao quadrado vezes 1 dá z ao quadrado, e z ao quadrado aqui cancela, dá mais a ao quadrado. Tá? Então eu escrevo dessa maneira, e aqui o z ao quadrado está multiplicando, eu posso tirar ele da raiz aqui. Bom, como eu estou tratando aqui positivo, para simplificar, a raiz de z ao quadrado vai ser simplesmente z, e vai cancelar com o z aqui de cima. Então isso daqui dá 1
sobre a raiz de 1 mais A ao quadrado sobre Z ao quadrado. Tá? E isso eu reescrevo como, vou fazer aqui pequenininho aqui, 1 mais A ao quadrado sobre Z ao quadrado elevado a menos meio. Tá? E nós temos uma expansão que diz o seguinte, que 1 mais x elevado a n, ele é aproximadamente 1 mais nx, tá? Quando x é pequeno. Aqui, como z ele é muito maior do que a, essa quantidade que está aqui dentro, a ao quadrado sobre z ao quadrado, ele é muito menor do que 1. Tá? Já que o z é maior e está no denominador. Então, essa raiz aqui, eu posso escrever como 1, né, usando essa expansão, mais o expoente aqui é n, aqui é menos meio, então é 1 vezes menos meio, vezes a ao quadrado sobre z ao quadrado. Agora eu jogo isso daqui na expressão do campo elétrico aqui em cima. Então o E, quando Z é muito maior do que A, Z positivo, é igual a menos sigma sobre 2ε0. Então toda essa quantidade de Z ali eu troco por isso daqui. É 1 menos meio de A ao quadrado sobre Z ao quadrado. E eu tenho mais um dz d módulo de Z sobre Z, que quando Z é positivo vale 1. Tá? Bom, quando eu acabei consertando aqui, que estava multiplicando tudo, eu acabei colocando o sinal duas vezes daí, né? Então, como eu tenho menos daqui, e como aqui está multiplicando tudo, aqui continua menos ainda, tá? Eu acabei errando duas vezes aqui. Enfim, ali continua menos, e essa derivada aqui, quando z é positivo, ela vale 1. Então aqui eu vou ficar com menos 1, e aqui multiplicando tudo. Agora está tudo certo, tá? O 1 aqui cancela, o menos com menos fica positivo. Aqui tem um meio, vai virar 4. Então isso daqui dá sigma. Bom, tudo isso daqui na direção K, né? Dá sigma sobre 4ε0 A ao quadrado sobre Z ao quadrado. Bom, nós conseguimos o Z ao quadrado aqui embaixo de uma carga pontiforme, mas está faltando um π aqui embaixo e a carga aqui em cima. Mas quanto vale a carga total do disco em termos do sigma e do raio dele? A carga total eu escrevo como é a área do disco vezes a densidade superficial de carga. A área do disco vale quanto? É πr ao quadrado, o raio ao quadrado, que o raio é A, vezes a densidade superficial de carga. Tá? Então aqui eu tenho sigma A ao quadrado, e eu posso trocar por Q sobre π. Tá? Então eu obtenho justamente a expressão do campo elétrico de uma carga pontiforme, que é dado por Q sobre 4π ε0, 1 sobre Z ao quadrado, na direção K. Então, a princípio, a nossa conta ela está certa. Okay. E eu posso fazer uma outra aproximação aqui, que é quando o A é muito maior do que Z. Ou seja, eu estou muito perto aqui do disco. E quando eu estou perto do disco aqui, eu vejo ele como uma placa infinita. Então nós temos que obter o campo elétrico nessa aproximação como uma placa, como o campo elétrico de uma placa infinita, né? Uma placa infinitamente carregada com a densidade superficial de carga sigma. Tá?
para A muito maior do que Z, eu posso, funciona daí fazer diretamente a aproximação aqui. Então, A muito maior do que Z, aqui embaixo vai ficar A ao quadrado, a raiz de A ao quadrado. O A é positivo, é um raio, tá? Então a raiz de A ao quadrado é A, positivo. E eu vou ficar com Z sobre A. Z sobre A é muito maior que Z, eu posso desprezar esse primeiro termo aqui, e eu acabo ficando com menos sigma sobre 2 epsilon 0 vezes menos a derivada do Z em relação a Z, que vale essa quantidade aqui, tá? O menos com menos ali vai cancelar, então sobra sigma sobre 2 epsilon 0, tá? Sigma sobre 2 epsilon 0 vezes essa quantidade aqui, Z sobre o módulo de Z. Tudo isso na direção K. E esse é justamente o... Eu posso aqui até estender esse resultado para falar que A é muito maior que o módulo de Z. Tá? O que vai continuar valendo aqui, eu vou desprezar ainda assim. Continua valendo isso. E esse resultado aqui é justamente o campo elétrico de um plano infinitamente carregado. Tá? Que é o caso, que é a maneira que eu enxergo o disco quando eu estou muito perto do disco. Por quê? Quando o Z aqui é positivo, isso daqui fica positivo. E se a densidade de cargas aqui é positiva, nós sabemos que para um plano infinitamente carregado, positivamente, que com um sigma maior do que zero, o campo elétrico está aqui para cima, desse lado, está sempre saindo do plano, na verdade, né? E quando está para o outro lado, ele está para baixo. Tá? Aqui o campo elétrico. Então, se o Z é positivo, nós obtemos um E para cima, direção positiva de K, e se o Z é negativo, nós obtemos negativo na direção negativa de K. Então está tudo correto aqui. Okay? Então, a princípio, a expressão que nós calculamos aqui está correta. Tá? Nós calculamos dois limites de Z muito maior do que A e A muito maior do que Z e obtemos resultados coerentes. Okay? E eu vou parar por hoje aqui.